Olá, meu nome é Ricardo Rocha de Oliveira, sou engenheiro civil, presidente do CREA Paraná na gestão 2018-2020. Neste ano de 2019 temos um momento especial de comemoração, estamos relembrando os 85 anos de existência do CREA Paraná. Este vídeo que vocês vão assistir agora, ele mostra aí a história do nosso CREA Paraná a partir da visão dos vários presidentes que passaram nas gestões anteriores. Então, convido você a assistir, conhecer a nossa história. O CREA Paraná era disparadamente o melhor conselho do Brasil. O CREA era bastante burocrático e hermético em si mesmo. Isto era uma luta, né, de tentar fazer com que a organização fosse eficaz, alegre, né, previsível. É uma conquista que nunca pode sair da agenda. Isso a gente entende que vem ao longo do tempo sendo conquistado. Mas assim, o que eu vi à época com preocupação era o tamanho dos nossos plenários. Câmaras com muitos especialistas, um plenário com muitos especialistas, mas nem sempre com uma pauta de relevância para a defesa da sociedade. Eu entendo que este ainda é um capítulo que precisamos reverter. Eu não diria que como frustração eu vi esse resultado não ser alcançado. Acredito que houve o empenho necessário, mas aí é uma questão interna a ser resolvida nas discussões dos nossos colegiados, e ainda acho que é um dever a ser feito. Com as questões corporativas sendo minimizadas, porque elas não levam a absolutamente lugar nenhum, a briga entre profissões, eu entendo que o respeito ao saber e ao fazer é fundamental, mas o direito ao conhecer é realmente um direito universal, que todos têm, e o fazer com responsabilidade é mais importante do que o fazer porque a lei determinou que assim eu fizesse. Entendo que ainda são caminhos a serem percorridos e nós só vamos vencer as questões de fronteiras de atribuições profissionais quando o nosso foco for verdadeiramente a defesa da sociedade. A preservação da vida a qualquer preço, a segurança, a saúde garantida, o meio ambiente com a mitigação necessária quando do seu uso. É tudo que a sociedade espera de nós profissionais. Estamos num momento de PEC 108. O que é a PEC? Uma mudança na Constituição, onde todos os conselhos passaram a discutir com mais profundidade o seu papel institucional em defesa da sociedade ou não. Então, a mudança na Constituição foi um sinal de alerta e todas as profissões estão analisando com mais profundidade o seu papel institucional, a sua atividade institucional, os resultados. E se não bastasse a questão da PEC, que ela é uma consequência de tantas outras atitudes, os órgãos de controle assumiram definitivamente que os conselhos são serviços públicos relevantes, importantes para a sociedade e, por consequência, precisam de um controle social um pouco mais, digamos assim, moderno, atual. E aí nós tivemos este episódio recente no Tribunal de Contas da União, onde agora acordam, traçam diretrizes para os conselhos federais, não só o da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. E ficou ali muito patente que a nossa governança tem que ser modernizada, que o nosso compliance precisa ser atualizado e praticado, que a atividade fim precisa ser planejada e acompanhada com indicadores de resultado e acompanhada com medidas desafiadoras em defesa da sociedade. Isso significa também combater o mau exercício, né, praticado supostamente por alguns profissionais. Porque até então nós valorizamos muito uma fiscalização com foco no leigo, como o grande vilão dos desencantos ou dos desencontros das obras e serviços de engenharia, arquitetura, agronomia ou das geociências. De 2000, né, no novo milênio,
O CREA Paraná não fez alterações, absolutamente. Ele cada vez foi mais disciplinado em ler, interpretar a própria legislação, que vem desde da década de 30, no ano de 33, quando o engenheiro agrônomo ganhou a regulamentação em outubro, quando os engenheiros ganharam a regulamentação em dezembro. O CREA Paraná nunca se desviou deste caminho legal. Ao contrário, foi cada vez mais se aproximando, né, do fiel cumprimento da legislação. O que muda em 2000? É uma visão um pouco mais de controle social, uma busca pela transparência, por dar, na verdade, informações estratégicas à época, mesmo antes da lei, né, da lei de transparência, né, da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. O CREA Paraná já buscava essa interlocução com os formadores de opinião, com a sociedade em geral e com os profissionais em particular. O que mudou, e aí realmente é um paradigma, é que o Conselho começou a discutir políticas públicas. O Conselho saiu realmente do seu papel único, praticamente, de fiscalizar o exercício de atividades e passou a discutir o desenvolvimento do Estado do Paraná. Questões relevantes para a engenharia e a agronomia local. Então, era uma quebra de paradigma, de modelo. À época, muitos criticaram, mas era uma coragem de discutir os cenários que nos trariam um patamar de sucesso. Nós usávamos como indicador, né, o indicador social, humano, de saúde e de educação, como relevante para avaliar as diferentes regiões do Estado. E com isto nós buscávamos aportar diretrizes que pudessem ser implementadas pelos governos, mas acima de tudo como política de Estado. Isso nos levou, pelo IDH, a discutir, por exemplo, cidades no Paraná, municípios no Paraná, porque a cidade é uma parte do município. E no Paraná, boa parte dos municípios tem muito mais uma característica rural do que verdadeiramente uma questão urbana. E com isso nós começávamos a discutir toda a estrutura disponível e as pessoas deixando os municípios, né, abandonando os municípios para buscar sorte em periferias, por exemplo, como a própria cidade de Curitiba e o seu entorno. E isto modificou bastante a estrutura do Estado quando passamos a discutir desta forma. Nós não poderíamos abandonar estruturas prontas, escolas, ruas, para tentarmos clandestinamente invadir regiões da região metropolitana, e a industrialização então tinha que ser rediscutida, e as oportunidades de complementariedade entre os municípios haveria de ser uma política regional de fortalecimento e de transformação dos produtos da própria região. Isso, como política de Estado, foi realmente uma vitória para a engenharia, para a agronomia, quando o Estado passou a enxergar o seu território, né, e a sua integridade e a sua capilaridade para, inclusive, produtos de exportação, o que começou a fixar mais as pessoas nos municípios da sua própria origem. E aí tem um ponto relevante, que como política de Estado, a descentralização do ensino superior no Paraná. Esses núcleos que as universidades estaduais e até a Universidade Federal do Paraná, né, trouxeram, fez a diferença, porque você começou a deslocar jovens para cidades do próprio interior do Estado, e eu diria que não é o interior, né, mas uma determinada região do Estado, e fortalecendo o conhecimento científico, preparando uma mão de obra altamente qualificada para as indústrias se instalarem em todas as regiões do Paraná. E eu entendo que o CREA faz parte dessa história. Enfim, foram muitos os episódios, alguns bastante, digamos assim, acalorados na discussão técnica, mas o que mais marcou foi um episódio de derramamento de óleo cru, óleo do bombeamento de São Francisco do Sul para a nossa usina de Araucária, onde o rio Barigui, posteriormente o nosso querido rio Iguaçu, recebeu numa noite uma quantidade absurda, né, de petróleo, de óleo bruto, se transformando na época no maior episódio, no maior acidente ambiental da história da humanidade em cursos de água doce. Também foi um momento muito interessante,
porque até então o CREA não fiscalizava a Petrobras, porque não conseguia acesso, e esse episódio fez com que tivéssemos discussões muito aprofundadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista do exercício profissional, e a Petrobras fez alterações profundas nas suas regras de segurança, né? E de compliance, principalmente na questão ambiental, e consequentemente refreou uma sequência de episódios, como da bacia da própria Petrobras do Rio de Janeiro, né? Na Baía de Guanabara, onde também houve um vazamento significativo, antecedendo o daqui de Araucária, e quase um século de bons serviços, um século de referência para as famílias, um respeito à história e às pessoas que fizeram a história do CREA Paraná. Funcionários, inspetores, conselheiros, diretorias, presidentes. O CREA Paraná é como um moto contínuo. Ele foi sendo construído ao longo do tempo com muito respeito e admiração pelas boas práticas. O que pudemos inovar na época, verdadeiramente, foi a informática, porque nós a simplificamos, só isto, apoiados por uma forte ação de gerenciamento de rotina. Nós valorizamos muito o que se fazia no dia a dia e buscamos como ferramenta complementar a TI. Eu acho que aí foi o pulo do gato, porque não tivemos custos, digamos assim, representativos, né, por essas mudanças, mas todos perceberam a eficiência. Eu considero hoje uma grife de organização profissional a nossa diferenciada.